Eleições 2018 é o tema do nosso Além da Notícia de hoje aqui. E eu quero já aqui também cumprimentar tanta gente que nos acompanha. Vou submeter agora suas perguntas, suas sugestões, seus comentários aos nossos convidados que estão aqui hoje também. E vou pedir aos senhores que sejam muito breves quando comentarem sobre qualquer coisa, devido ao tempo do nosso último bloco aqui do programa, não é? Olá, boa noite. Minha pergunta é: como escolher o melhor candidato para presidente, visto que não temos um projeto claro e objetivo dos presidenciáveis? Independentemente de quem ganhar, temos incertezas do destino do país. Meu nome é Adriano de Osasco, São Paulo. Quem quer falar alguma coisa? Bom, Adriano, eu acho que a sua pergunta é muito difícil, porque eu concordo com tudo que você colocou. Não temos propostas muito vagas, então todos falam para melhorar a saúde, só não nos explicam como. Ou seja, não há como a gente ter um parâmetro muito razoável para a decisão. Então acho que a gente tem que olhar o comportamento do nosso candidato, ver quem é essa pessoa no seu dia a dia, na sua vida política. Todos são políticos tarimbados, conhecidos, e a gente sabe quem dentre eles vai ser, não talvez o melhor, talvez o menos pior nessa relação. Posso fazer só um complemento? Vamos. Também é importante checar quem é a pessoa que pode trazer estabilidade. Como que traz estabilidade? Também gerando, né, uma pessoa que tem uma base confiável e que vá trazer parlamentares para o Congresso. Precisa de base. E aí que está o pulo do gato, né? Aí realmente complica. Para mim, a Lava Jato é o melhor partido do momento contra a corrupção, uma eleição limpa e não reeleger os candidatos envolvidos nesse esquema no país. Foi um comentário de alguém aqui que nem nome veio, mas eu agradeço imensamente. Boa noite, senhores. Vocês, como cientistas políticos e formadores de opinião, o que pensam? Não seria bom orientar os eleitores em quais partidos que participaram dos desvios de milhões do dinheiro do povo? Bom, são muito conhecidos já os partidos, né? São muito conhecidos. Alexandre Rocha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, viu, Alexandre? Tem alguém que está dizendo assim: eu não quero saber o que vocês falam, mas vou votar, eu e minha família, no Lula, melhor presidente da República dos últimos tempos. Tem os apaixonados que não deixam. Isso é democracia. É democracia. Cada um vota naquele que acredita que é o melhor. E porque o termômetro para medir se um governo foi bom ou ruim, é se ele trouxe melhorias para a sua vida. Se ele trouxe melhorias para a sua vida, não interessa o comportamento ético dele ou profissional. Ele trouxe melhorias para a sua vida, ele vai ser um bom governante. É saber que uma hora a sua opinião vai prevalecer e saber que outra hora não vai. Isso é democracia. A gente nunca pode esquecer disso. Talvez os eleitores e o próprio PT precisem entender isso, né? E eu estou respeitando a sua opinião, viu, amigo? Mas talvez eles precisam entender isso também. Porque eles não aceitam que perderam, não é? E que estão fora do jogo no momento. Eu acho que todos nós, com toda humildade, me incluo. E nesse campo que precisa também olhar com um pouco mais de carinho para esse senso de saber perder. Exato. Muito bem, muito bem. Boa noite. É assustador o quadro atual da nossa política, porém não podemos deixar de acreditar. Pergunto se o candidato Lula for eleito, quem vai assumir a presidência? Alguém aqui perguntando. A gente tratou desse imbróglio do primeiro. Olha, não vai ser o Aécio, tá? Maria do Rosário de São Gonçalo, no Rio. A Vilma Maria de Joinville, Santa Catarina. Como pode um preso em segunda instância ter alguma possibilidade de ser candidato? Realmente o brasileiro está se questionando, está vivendo essa polêmica toda, não é? Exatamente. Ele é candidato e tentou fazer o registro dele, como qualquer cidadão que é filiado ao partido e preencha os pré-requisitos para registrar sua candidatura. Agora, até ela ser homologada, já são outros assuntos, porque vai ser feita a conferência da documentação que ele entregou. E nessa conferência é que ele pode ser indeferido. E até mesmo sub judice, ele não conseguirá manter isso, nem mesmo para recorrer em tribunal superior. O direito político é a coisa mais cara de uma democracia. É o valor mais caro, e atacar um direito político é realmente última instância. Então, por um lado, né, pode ser uma coisa que deixa todos perplexos e todas perplexas, mas também temos que ir com bastante calma e deixar o devido processo legal falar. Que assim nós vamos ter as instituições agindo e cristalizando determinados comportamentos democráticos. Vamos a Manaus. Jean Carlos Maciel. Muito se fala em esquerda e direita nas redes sociais. Na visão de vocês, quais são os pontos positivos ou negativos de cada um desses movimentos sociais? É difícil responder isso. Olha, o movimento social, ele se manifesta de forma a defender algumas causas. Se essa defesa dessas causas estão sendo benéficas para a sociedade,
esse movimento social traz benefícios, desde que não atinja o direito dos outros, esse movimento social está sendo benéfico à sociedade. Isso daí surgiu bastante, ficou acalorado após a Constituição de 1988 e que fortaleceu os movimentos sociais, os conselhos e a participação popular. Então, numa sociedade civil, é bom que haja esses movimentos para que a sociedade tenha uma participação mais efetiva nas decisões e até mesmo na opinião, para que mostre o ponto de vista dela em relação a determinadas causas. E é muito difícil definir isso, porque, por exemplo, se a gente pegar o modelo americano, o que nós consideramos esquerda, lá não é, lá é direita. O que é direita lá, nós chamamos de esquerda. Então é muito difícil conceituar. Então cada um tem sua visão. Eu acho que tem que pensar direita e esquerda, o que tem propostas boas para o país, de uma forma geral. Isso é que tem que ser observado, independente do lado. Eu acho que o brasileiro tem que terminar um pouco essa cisão direita e esquerda e começar a observar quem tem propostas efetivas para melhorar o país. Uma questão que a pessoa define esquerda e direita. A direita é um governo mais liberal, propõe o Estado mínimo. A esquerda propõe o Estado máximo e valorização das instituições. Mais ou menos nesse sentido. E lembrar que esquerda e direita são conceitos que, por mais importantes que sejam, explicam no máximo 60% da política. Então você tem 40% aí, no mínimo, que precisa de muito mais elementos. Então, se prender só a esses conceitos, hoje é muito pouco positivo. Muito bem, gente. Nós precisamos falar dos presidenciáveis. E eu vou fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui 4 nomes que possivelmente são aqueles que têm chances reais, não é? E gostaria de ouvir uma análise objetiva também, por causa do nosso tempo, sobre cada um deles. Como estão se comportando agora e as possibilidades reais. Eu começaria aqui por Ciro Gomes, que está ali dos 4 primeiros, é o 4º. O que os senhores diriam de Ciro Gomes e as chances de Ciro? Eu acredito que o Ciro tem chance de ele conseguir controlar o seu temperamento. O Ciro é um nome que tem propostas, mas é uma pessoa que, no seu temperamento, ele consegue afastar o eleitor. Já vimos essa cena em eleições anteriores com o Ciro e acredito que ele tem que ser mais calmo e mais objetivo nas suas propostas. Chances, eu acredito que todos eles têm. No cenário atual que nós temos ainda de uma grande indefinição. Lembrando que ele vai ter pouquíssimo tempo para se apresentar no rádio e na TV. Isso conta muito, não é? Alguém quer acrescentar algo sobre o Ciro ainda? Não. Vamos então para Marina Silva. Ela precisa ter mais expressão. A Marina Silva é uma pessoa que aparece muito pouco na vida política brasileira, ela tem as suas justificativas para isso, mas ela tem esse problema de não passar essa confiabilidade que as pessoas esperam de uma pessoa que vai assumir o cargo de presidente da República. Ela tem essa questão de, às vezes não, ela é quase sempre ponderada demais, ela foge muito de dar opiniões assim assado e às vezes talvez a Marina precise descer um pouco mais do muro e fincar os pés no chão e dizer, estou aqui, penso assim, quero que seja assim e vou militar para que seja assim, porque temos um projeto de governo se eu assumir a presidência da República. Ela precisa decidir, ter firmeza. Descer do muro. Descer do muro, muito bem. Geraldo, lembrando, Marina Silva vai ter pouquíssimo tempo também para se apresentar. Vamos ao Geraldo Alckmin, vai ter um tempo gigantesco para se apresentar. Geraldo Alckmin, ele fez uma articulação muito grande com partidos, muitos desses partidos investigados. Houve um assinante que perguntou sobre os partidos que mais estão envolvidos. O PP é um deles, e depois vem outros aí. O Geraldo Alckmin fez uma articulação muito grande, tem um tempo de televisão muito grande, ele ainda não conseguiu penetrar no eleitor nacional da forma que ele penetra no eleitor paulista. Ele precisa fazer isso. A estratégia que o Alckmin vai usar e todo o PSDB, aquele conjunto de partidos que deram a ele, me parece que 5 minutos e 18 segundos. Será o maior de todos os tempos. Será o maior todo. Eles vão usar esse tempo tentando neutralizar o candidato Bolsonaro nesse momento. Semelhante à candidatura do Lula, que vai tentar neutralizar Ciro Gomes, principalmente no Nordeste, porque esse vai ser o primeiro momento e a primeira estratégia de primeiro turno. O PT neutraliza Ciro Gomes e o PSDB tenta neutralizar o Bolsonaro, que são as pessoas que podem interferir para que eles não subam nas pesquisas e possivelmente vá ao segundo turno.
E o candidato Jair Bolsonaro é um fenômeno, Jair Bolsonaro. Eu o vejo, sobretudo, nas redes sociais, o quanto se tornou, de fato, líder nas pesquisas, não é à toa. Não é? O candidato Jair Bolsonaro, que vai ter um tempo pequeniníssimo também. Eu acho que ele é uma incógnita o destino dele nessa campanha. Analisando friamente, bem brevemente, se a gente pegar as últimas eleições, intenções de votos, melhor dizendo, no Brasil, mesmo com toda a força que os admiradores do Bolsonaro têm, ele não conseguiu subir muito nas pesquisas. Ele teve uma oscilação muito próxima ali entre os 16% e os 20%. Diante do fenômeno internet, na minha opinião, uma oscilação muito pequena. E o grande desafio dele vai ser o tempo de televisão. Porque apesar de todo o avanço da internet, nós não podemos esquecer, a campanha no Brasil ainda mais importante é rádio e televisão. Nós moramos em capitais, mas sabemos que no interior do país nós temos milhões de brasileiros que tomam seu voto pela televisão. E o deputado terá menos de 10 segundos para isso. E outra coisa, só fazer bem rápido, o Bolsonaro precisa saber lidar com estar no centro das atenções. Porque no momento que ele entra no centro das atenções, com pouco tempo de TV, associado ao que o professor Valdir falou, ele vai ser atacado e ele vai precisar saber lidar com isso, porque não podemos esquecer do que aconteceu com a Marina Silva em 2014. Então, assim, esse cenário vai acontecer com ele vai precisar saber como lidar com estar no centro das atenções de fato, sendo que teve pouca oscilação para cima, né, na internet, mesmo com toda essa força que ele aparenta ter, e com candidatos que vão vir ávidos a fazer frente a ele na TV. Ele vai ter que saber navegar nessa onda negativa que virá. Eu ouso arriscar que o Bolsonaro não vai ao segundo turno. Eu arrisco a falar para você, Ronaldo, inclusive eu já até comentei com você, que para o segundo turno vai ser um centro-esquerda e um centro-direita. Colocando o Haddad como centro-esquerda, não colocando ele como esquerda extremista. Então, a minha análise nesse momento é que para o segundo turno vai ser um centro-direita e um centro-esquerda. Possivelmente caminhe entre Ciro, Alckmin, ou Alckmin-Haddad, mais ou menos nesse sentido. Bolsonaro está de fora do segundo turno. Eu ouso arriscar. Muito bem, tá aí, olha, o nosso programa chegou ao fim. Vai, já. Eu aqui agradeço a você, passou e a gente nem percebeu um monte de outros comentários e perguntas também. Quero agradecer a tanta gente que de casa nos acompanhou agora e vamos acompanhar esses próximos dias, porque eles serão determinantes, e vamos pedir ao nosso povo brasileiro que, sobretudo, assuma agora com mais dedicação o estudo deste momento político e o estudo dos nomes da sua cidade, do seu estado, ao governo do seu estado, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Eu fiquei estarrecido de ver aqui o quanto subiu o patrimônio de alguns políticos. Fique atento a isso. Políticos que tiveram seu patrimônio em 4 anos ou 8 anos na estratosfera. De onde veio esse dinheiro todo? Seu salário é de 30 mil, não é? Então, muita atenção a isso, investigue mesmo, seja um bom brasileiro em tudo isso. Muito obrigado, Naue, foi um prazer conhecê-lo, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Pussi. Eu que agradeço e à disposição sempre, você sabe. Rócio. Obrigado, Ronaldo, obrigado aos amigos e a você de casa. Obrigado, senhores. E a você de casa também, muito obrigado. Esse programa pode ser revisto no YouTube e na semana que vem nós estaremos ao vivo novamente aqui no Além da Notícia, sempre com um tema de atualidade. Boa noite e continue com a programação da Canção Nova.